Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é César Perassoli, eu sou advogado e atualmente diretor de registro empresarial da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou começando hoje a realizar diversos vídeos instrutórios com o objetivo de trazer para vocês as principais alterações, né, que decorreram da Instrução Normativa do DREI 01 de 2024, que modifica alguns procedimentos e algumas normatizações sobre o registro empresarial e principalmente sobre os procedimentos de apresentação de documentos na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. O primeiro vídeo que eu trago para discutir dessas alterações é justamente o que nós temos como mais importantes, que é a apresentação dos documentos no registro digital, uma vez que esse assunto é que tem um impacto direto com os nossos usuários e que, a nosso ver, vai mudar de forma mais significativa a rotina dos nossos usuários e dos empresários do nosso estado. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que essas mudanças, elas decorreram de alterações da Instrução Normativa 01 de 2024 do DREI, que modificou um pouco algumas regras para apresentação de documentos na Junta Comercial. Antes de começar trazendo para vocês as mudanças, eu acho importante destacar que vários critérios não se alteraram com relação ao uso do portal de serviços da Junta. O principal deles é que todos os documentos continuam ainda sendo realizados, né, as suas assinaturas por meio do assinador Gov.br, e também de que não há qualquer tipo de alteração no procedimento quando os sócios e as partes interessadas assinam os documentos no próprio portal de serviço da Junta. E também quando não há qualquer tipo de documento a ser certificado, nenhum tipo de documento anexo que necessite ser certificado. Trago como exemplo de contratos, procurações e laudo de avaliação assinados no próprio portal de serviços da Junta. Agora, começando o nosso trabalho, eu trago como exemplo a utilização da declaração da autenticidade como a principal mudança que se tem dentro do uso da nossa plataforma e a possibilidade de se apresentar documentos assinados em portais externos, como exemplo, a assinatura com certificado digital realizada dentro do programa Adobe, que anteriormente a essa instrução normativa não havia previsão legal para sua utilização dentro do registro. Pois então, começando a falar sobre a declaração de autenticidade, o primeiro tópico que eu trago para vocês é o conceito dessa declaração, explicando o que consiste essa declaração. Ela é uma prerrogativa definida na Lei do Registro, que é a Lei 8934, a advogados, contadores e técnicos em contabilidade da parte interessada para autenticar, certificar perante a junta comercial que determinado documento é verdadeiro. Ou seja, ele possibilita que esses profissionais atestem frente à junta comercial que aqueles documentos que estão sendo trazidos para registro conferem com os respectivos originais e são verdadeiros. O fundamento legal desta declaração consta no artigo 63, parágrafo 3º da Lei 8934, artigo 38, parágrafo 2º do Decreto Federal 1800, e no artigo 28, inciso 2, a linha B, parágrafos 1º, 2º e 3º, todos da Instrução Normativa 81 do DREI. Partindo para uma parte um pouco mais técnica, agora eu vou trazer para vocês quais são os requisitos dessa declaração. O primeiro requisito é ser advogado, contador ou técnico em contabilidade com registro ativo no respectivo conselho de classe. Ser representante da parte interessada, ou seja, dos sócios e do empresário que gostariam de realizar o arquivamento desse registro, e essa presunção de representação da parte se dá justamente com a assinatura por parte do advogado, do contador ou do técnico em contabilidade da assinatura da capa de requerimento na junta comercial. Outro requisito importante, né, é utilizar o modelo apresentado pelo DREI no anexo 7 da Instrução Normativa 81, que ele especifica ali quais os requisitos que têm que ser preenchidos, e a necessidade nesta própria declaração de especificar os documentos que estão se certificando, ou seja, descrever o documento que se vai certificar e indicar também o número de páginas de cada documento.
Outro requisito importante é anexar no portal de serviços da Junta a imagem da carteira profissional ou a certidão de regularidade emitida pelo Conselho Profissional, do advogado, do contador ou do técnico de contabilidade, e assinar a declaração e esses documentos no portal de serviços pelo profissional habilitado. Aqui eu trago para vocês um modelo de declaração, que é o que está disponível no site do DREI. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um arquivo editável em .doc dessa declaração, para caso alguém queira fazer um download, para poder ficar mais fácil a edição e apresentação depois no registro, a conversão dela em PDF. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma declaração de autenticidade devidamente preenchida, trazendo como exemplos aqui a descrição dos documentos que são necessários, né, para o qual o profissional está realizando a certificação. Como exemplo, a qualificação do profissional, a indicação do número da OAB, o número do CPF, a data de expedição da mesma, a declaração sobre as penas da lei, e sem prejuízo das sanções cíveis e administrativas, que esse documento é autêntico e condiz com o original. No caso do exemplo, eu trouxe como descrição do documento justamente uma procuração, que é o caso que a gente tem mais recorrente no âmbito da junta comercial, em que eu trago aqui a indicação de a existência de uma procuração, que tem como outorgante o senhor João da Silva, com data de 21/10 de 2023. E esse documento tem 2 páginas. E outro exemplo, a CNH do sócio João da Silva, que tem 1 página. E por fim, e ponto importante, mais importante até porque a gente faz efetivamente o grifo dela nessa declaração de exemplo, é de se certificar também a autenticidade da cópia da carteira do profissional que está declarando a autenticidade, uma vez que ele é um documento que vai ser devidamente autenticado e faz parte do processo de registro. Aí aqui é a indicação da cópia da carteira do profissional escrito na OAB. A data e a assinatura do documento no portal de serviços da Junta pelo sistema GovBR. O nosso sistema está sendo efetivamente atualizado para em breve gerar essa declaração de forma automática no sistema pelo preenchimento de um formulário. Então, enquanto isso efetivamente não tivesse desenvolvido, sugiro que utilizem o modelo que está anexo assim, a esse vídeo, tá? Que pode ser feito o download para que vocês tenham acesso a essa documentação. A declaração de autenticidade, quando é que ela vai ser usada nos casos mais práticos, né? A primeira opção mais recorrente vai ser justamente nos documentos digitais sem validação do seu conteúdo, nos termos da lei. Exemplo de algumas publicações de jornais, sempre lembrando que se o documento tiver alguma validação, por exemplo, um documento de outra junta comercial, ou alguns jornais que têm uma certificação já IPC Brasil com sua validação, como por exemplo o Diário Oficial do Estado, será dispensada, né, o uso dessa declaração de autenticidade. Os documentos não produzidos por meio eletrônico, como por exemplo alguma ata digitalizada com assinatura a próprio punho, uma solicitação ou uma contrafé de recebimento de convocação de assembleia, uma procuração assinada à mão, formais de partilhas antigo, entre outros documentos que não foram produzidos de forma eletrônica, foram digitalizados e trazidos para o órgão de registro. E, por fim, um documento com assinatura digital sem validação pelo sistema da junta, que são justamente os documentos com assinatura digital realizadas por meio de portais externos, como eu já tinha mencionado anteriormente, que seriam assinaturas feitas pelo Adobe, né? Como um exemplo. E aqui para melhor esclarecer de como vai funcionar esse processo, trouxe alguns exemplos dentro desses que eu tratei com vocês no slide anterior. A capa do jornal, que não tem validação digital, onde o advogado, o contador ou técnico de contabilidade vão preencher a declaração e vão dizer que tais documentos, no caso a cópia, a capa do Jornal do Comércio do dia 7/2/2024, né, que é esse documento aqui, e uma página
que é o número de quantidade de páginas que possui esse documento que ele está certificando. E o segundo documento que a gente vai ter como praxe é justamente a cópia da carteira do profissional escrito na OAB, no caso trazido para vocês, 125.711. Declaração essa também é assinada pelo portal de serviços da Junta. O outro caso que a gente tem, que é muito comum, é o documento digitalizado com assinatura de próprio punho, no caso aqui uma procuração, em que se tem uma procuração que tem como outorgante, esse outorgante assina essa procuração a próprio punho, e o profissional declara a autenticidade desse documento, fazendo a indicação na descrição dos documentos de uma procuração para a Constituição outorgada. No caso aqui, o outorgante é o Dom Pedro II, e o documento contendo uma página. E, novamente, a cópia da carteira do profissional escrito na OAB. E o terceiro caso que eu trouxe para vocês, que é justamente os documentos com assinatura digital realizadas em portais externos, em que se tem aqui a instrumento de procuração, assinado num portal externo, válido entre as partes, né? Aqui tem até a indicação de que ele foi assinado de forma digital na data de ontem, dia 7/2, às 16h21. E esse documento hoje pode ser certificado frente ao registro por esse profissional habilitado, fazendo a indicação de uma procuração para a Constituição outorgada pelo Dom Pedro, contendo essa uma página. E também a indicação da cópia da carteira do profissional escrito. Então aqui eu tentei elucidar para vocês os 3 principais casos em que a gente vai ter essa declaração de autenticidade, que, para relembrar, é os documentos sem validação digital, né, documentos digitais sem validação digital, documento digitalizado com assinaturas de próprio punho, né, o confeccionado fora do meio digital, e os documentos com assinatura digital em portais externos sem validação por parte da Junta Comercial. Então, esses vão ser os casos mais recorrentes em que essa declaração de autenticidade vai acompanhar o registro de vocês. Importante lembrar também com relação a isso, que a declaração de autenticidade ela deve ser apresentada sempre da seguinte forma. Ela sempre deve estar num arquivo PDF, e também os documentos que vierem em anexo aos processos devem estar cada um em um arquivo PDF separado, para que se possa efetivamente identificar essa segregação de documentos. Um arquivo em um anexo, e assim por diante. Todos os documentos devem ser importados via upload para o serviço registro digital no portal dos serviços da Junta, e os documentos vão ser assinados pelo declarante, né, no portal de serviços da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, com a assinatura GOV-BR. Importante de dizer que a apresentação de todos os documentos em um arquivo PDF, ou seja, da declaração, da cópia da identidade do advogado, ali do caso da carteira do advogado ou do contador ou do técnico de contabilidade, o documento que se declara, ou seja, procuração, um inventário ou qualquer outro documento, se for apresentado todos os documentos em um PDF, vai ser objeto de exigência pela Junta Comercial, porque cada documento deve vir num arquivo próprio. Tá bom? E, por fim, que é bem importante, que o modelo da declaração de autenticidade está disponível no site do DREI, na IL 81, no anexo 7, e pode ser consultado no link a seguir ou no link que eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Tá? Essa apresentação também vou deixar ali, caso vocês queiram consultar. E caso persista mais alguma informação a respeito, né, alguma dúvida, alguma informação a respeito desse assunto, vocês podem entrar em contato pela central de atendimento da Junta Comercial, que é justamente no site da Junta Comercial na internet, que é o jucisrs.rs.gov.br, ou o acesso direto por esse QR Code que a gente tem aqui e selecionar a opção Central de Atendimento ao Cliente. E eu peço também que, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa declaração de autenticidade ou algum outro assunto que vocês tenham como prioridade para tratar sobre essa nova instrução normativa, encaminhe ali nos comentários do vídeo, que a gente vai trabalhar para, nos próximos dias, encaminhar um material instrutivo a respeito disso. Queria agradecer demais a participação de todo mundo e, precisando de alguma coisa, a Junta Comercial está sempre à disposição para auxiliar vocês nesse dia a dia, tá bom? Obrigado